Olá, tudo bem? Pastor Celso Godoy por aqui no nosso debate-papo, mais uma vez para falar das coisas de Deus. Hoje, novamente, nós não temos um entrevistado, nós temos uma mensagem de Deus para o teu coração. Está pronto para ouvir? Então vamos seguir juntos nesse debate-papo para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? No debate-papo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você bastante interessante. Se Jesus chegasse hoje a Teixeira de Freitas, em carne e osso, como esteve na região da Galileia, por onde você acha que ele andaria? Olha que pergunta interessante. Se Jesus chegasse hoje aqui em Teixeira de Freitas, por onde você acha que Jesus andaria? Qual igreja ele frequentaria? Esse é o tema de hoje e eu queria convidá-lo para que comigo você pudesse pensar no texto de Marcos, no capítulo 2, dos versículos 13 a 17, com ênfase no último versículo que diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Muito bem, quando nós pensamos onde Jesus poderia estar se estivesse conosco hoje, aqui em Teixeira de Freitas, talvez imaginemos que ele viria diretamente para um dos templos, para púlpitos, para os grandes encontros religiosos, quem sabe a maior das igrejas em Teixeira de Freitas, a mais movimentada ou coisas dessa natureza. Mas quando nós abrimos o Evangelho, nós descobrimos algo desconcertante. Jesus frequentemente estava exatamente onde os religiosos não esperavam encontrá-lo. Sim, é isso mesmo. Ele era visto em mesas cercadas de gente mal vista pela sociedade. Ele conversava com pessoas que carregavam histórias complexas, complicadas. Ele entrava em casas que muitos evitavam até passar na porta. Parava para ouvir aqueles que quase ninguém queria ouvir. E isso incomodava profundamente líderes religiosos do seu tempo. Eles não conseguiam entender como alguém que afirmava vir de Deus podia circular entre pessoas consideradas indignas. Na cabeça deles, santidade significava distância. Para Jesus, no entanto, santidade significava aproximação. O escândalo não era apenas o lugar onde ele estava. O verdadeiro escândalo eram as pessoas que estavam ao seu redor. Enquanto os religiosos erguiam muros, Jesus, por sua vez, construía pontes. Enquanto alguns classificavam pessoas como casos perdidos, Jesus enxergava futuros discípulos. Muitos viam apenas o pecado, Jesus enxergava pessoas que precisavam de graça. E talvez seja justamente aqui que esse texto nos alcança nesse dia de hoje. Porque é muito fácil admirar Jesus nos evangelhos. O difícil é permitir que ele examine a nossa forma de ser igreja. Se Jesus visitasse a Igreja Batista no dia de hoje, o que ele encontraria? Se Jesus visitasse a Igreja Assembleia de Deus no dia de hoje, o que ele encontraria? Se Jesus frequentasse qualquer outra igreja da nossa comunidade teixeirense, o que ele encontraria? Encontraria uma comunidade parecida com a mesa onde ele se assentava? Um lugar de graça, acolhimento, transformação e esperança? Ou encontraria algumas das mesmas barreiras que ele enfrentou entre os religiosos do primeiro século? Antes de apontarmos o dedo para os fariseus, precisamos reconhecer que todos nós carregamos a tendência de transformar a fé em hábito, a comunhão em rotina e a missão em manutenção. Por isso, a pergunta que conduz a nossa reflexão de hoje não é apenas se amamos a Jesus,
A pergunta correta é: nossa igreja se parece com os ambientes onde Jesus gostaria de estar ou com os ambientes que ele precisou confrontar? Quando olhamos para a lista de discípulos, percebemos que Jesus não montou uma equipe que impressionasse os homens. Ele escolheu pessoas que revelariam o poder da graça. E assim, chegamos ao primeiro paradigma que ele quebrou. A ideia de que algumas pessoas são qualificadas para Deus e outros não. Preste atenção e me acompanhe nessa reflexão. Jesus quebrou o paradigma da seleção de pessoas. Essa é a primeira abordagem que eu quero fazer. Marcos capítulo 2, versículo 14, nós lemos: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Às vezes, lemos esse texto tão rapidamente que não percebemos o impacto desta cena. Levi não era um homem respeitado, pelo contrário, como cobrador de impostos, ele era uma pessoa rejeitada na sua cultura. Para nós, isso pode parecer apenas uma profissão comum, ser um cobrador de impostos, mas para os judeus daquela época, um publicano era visto como alguém que havia vendido a sua alma ao sistema romano. Ele era considerado traidor da própria nação. Muitos enriqueciam cobrando mais do que o devido. Seu nome estava associado à corrupção, à exploração e à desonestidade. Se os líderes religiosos da época fossem convidados a escolher um discípulo, Levi certamente estaria entre os últimos da lista. Mas Jesus para diante dele. Ele não vê apenas um cobrador de impostos, ele vê um homem. Ele não vê apenas um passado, ele vê aquilo que a graça poderia fazer em seu futuro. Enquanto os religiosos enxergavam um problema, Jesus enxergava uma possibilidade. Enquanto a multidão via um pecador, ele via ali, diante dele, um discípulo. A religião colocava um ponto final na história de Levi. Jesus, por sua vez, escrevia um novo capítulo. É impressionante perceber que aquele homem desprezado se tornaria Mateus, o autor de um dos evangelhos. O homem que muitos julgavam indigno foi usado por Deus para registrar parte da história de Jesus para gerações futuras, inclusive a nós, que somos também alcançados por este evangelho. E isso nos ensina algo profundo sobre o coração de Deus. Deus frequentemente escolhe pessoas que os homens descartariam. São aqueles chamados improváveis. Foi assim com Moisés, que carregava o peso de um homicídio, com Davi, o pastor esquecido entre seus irmãos, com Pedro, impulsivo e instável, com Paulo, perseguidor da igreja. A lógica de Deus nunca foi a lógica da aparência. O Senhor já havia declarado isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A religião costuma perguntar: quem merece entrar? Jesus pergunta: quem precisa ser alcançado? A religião estabelece critérios, cria categorias. Jesus oferece graça, cria oportunidades de transformação. Isso não significa que Jesus ignorava o pecado. Pelo contrário, ele viu o pecado com muito mais clareza do que qualquer outra pessoa, mas também enxergava que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Por isso declarou em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Observe a palavra perdido. Jesus não veio procurar os perfeitos. Ele não veio procurar os que tinham tudo resolvido em suas vidas. Ele veio buscar os perdidos. E essa verdade tem implicações profundas para a igreja. Sem perceber,
igrejas podem tornar-se ambientes onde todos são muito parecidos. Linguagem, cultura, experiências, visão de mundo. Aos poucos começamos a nos sentir confortáveis apenas entre pessoas semelhantes a nós. Mas quando olhamos para os evangelhos, encontramos um Jesus cercado por pessoas completamente diferentes uma das outras. Ali estavam pescadores, publicanos, zelotes, homens, mulheres, ricos, pobres, doentes, marginalizados, pecadores arrependidos. A graça sempre construiu uma comunidade que a religião jamais conseguiria reunir. A igreja não existe para reunir pessoas que já chegaram. Ela existe para acolher pessoas que estão sendo transformadas. Por isso, precisamos ter cuidado para não olhar para alguém e concluir que ele nunca servirá a Deus. Porque foi exatamente isso que muitos pensavam a respeito de Levi e estavam completamente errados. Talvez existam pessoas em nossa cidade que jamais imaginamos sentados em nossos bancos. Talvez existam pessoas que carregam vícios, fracassos, feridas, culpas e histórias difíceis. Mas foi exatamente para pessoas assim que Jesus veio. A igreja não é uma exposição de troféus espirituais. A igreja é uma oficina onde Deus restaura vidas. A igreja também não é um museu para santos impecáveis, mas um hospital para pecadores que reconheceram sua necessidade de cura. E toda vez que esquecemos disso, começamos a nos parecer mais com os fariseus do que com Jesus. Mas Jesus não apenas chamou Levi. O que aconteceu depois foi muito mais escandaloso para os religiosos. Depois de convidá-lo para segui-lo, Jesus decide sentar-se à sua mesa. E é justamente aí que encontramos o segundo paradigma que ele veio derrubar. Jesus quebrou o paradigma da pureza por isolamento. Marcos capítulo 2, versículo 15, no nosso texto, nós lemos: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Depois de chamar Levi, Jesus faz algo que aumenta ainda mais a indignação dos religiosos. Ele entra na casa daquele homem. Mais do que isso, ele senta-se na mesa daquele homem. Talvez essa cena não nos choque hoje como chocou os contemporâneos de Jesus, porque na cultura judaica, compartilhar uma refeição era muito mais do que comer junto. Sentar-se à mesa era um sinal de amizade, de aceitação, de proximidade e relacionamento. Não era um encontro casual, era uma declaração pública. Ao sentar-se naquela mesa, Jesus estava dizendo algo que os religiosos não conseguiam compreender. Ele dizia: essas pessoas importam para Deus. Por isso, a reação foi tão forte. Na visão dos fariseus, um homem santo deveria manter distância daqueles considerados impuros. A lógica religiosa era muito simples. Se você quer permanecer puro, afaste-se dos pecadores. Se deseja agradar a Deus, mantenha-se longe de pessoas problemáticas. Construa barreiras, levante muros, proteja-se. Mas Jesus apresenta uma visão completamente diferente da santidade. Para ele, santidade não é fuga, isolamento, é influência e transformação. Jesus não se afasta das pessoas por causa do pecado. Ele se aproxima delas para oferecer redenção. Observe o que aconteceu nessa passagem. Jesus não se torna pecador ao sentar-se com pecadores. Nenhuma das pessoas daquela mesa contaminou o seu caráter. Nenhuma delas diminuiu a sua santidade. Pelo contrário, a presença de Jesus começou a transformar aquele ambiente.
A luz nunca tem medo de escuridão. A escuridão é que desaparece quando a luz chega. É exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus 5, versos 14 até o 16, que diz: vós sois a luz do mundo. A luz não cumpre sua missão escondida. Ela existe para iluminar. Da mesma forma, Jesus declarou em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. O sal só produz efeito quando entra em contato com aquilo que precisa ser preservado. Guardado no saleiro, ele não transforma nada. A missão da igreja nunca foi construir fortalezas para se esconder do mundo. É ser a presença transformadora e real dentro dele, a presença de Deus. Infelizmente, ao longo da história, muitos cristãos confundiram separação do pecado com separação de pessoas. São duas coisas diferentes. A Bíblia nos chama para rejeitar os valores pecaminosos desse mundo, mas nunca, em momento algum, nos autoriza a abandonar pessoas que vivem nele. Jesus convivia com pecadores sem participar dos seus pecados. Esse equilíbrio é fundamental, porque existem dois extremos perigosos. O primeiro é a contaminação. É quando a igreja absorve os valores do mundo e perde a sua identidade. O segundo é o isolamento. É quando a igreja se afasta tanto das pessoas que perde a sua relevância. Jesus não escolheu nenhum desses dois extremos. Ele permaneceu santo sem ser distante. Permaneceu puro, sem ser inacessível, firme na verdade, sem deixar de ser acolhedor. É exatamente por isso que os pecadores se sentiam atraídos por ele. Ninguém se sentia confortável em seus pecados diante de Jesus, mas todos se sentiam convidados a se aproximar. Essa é uma das características mais belas do Evangelho. A verdade de Cristo confrontava, mas o amor de Cristo sempre atraiu. E talvez devamos nos perguntar: se alguém longe de Deus entrasse hoje em nossa igreja, sentiria apenas julgamento ou perceberia também esperança? Se sentiria condenado ou encontraria um caminho para a restauração? Será que se sentiria que precisa primeiro mudar para depois ser acolhido? Ou entenderia que é justamente porque precisa mudar que Cristo o está chamando? Uma igreja saudável não reduz a verdade de agradar pessoas, mas também não usa a verdade como arma para afastá-las. Ela segue o exemplo de Jesus, firme na santidade, profunda na graça, comprometida com a verdade, movida pelo amor. Porque a pergunta principal nunca deve ser como podemos nos proteger das pessoas. A pergunta que Jesus nos ensinou a fazer é como podemos alcançá-las. E toda igreja que perde essa pergunta corre o risco de preservar sua pureza institucional enquanto abandona sua missão. Mas a presença de Jesus naquela mesa não apenas revelou o seu amor pelos pecadores, ela também expôs algo que estava profundamente errado no coração dos religiosos. Enquanto Jesus acolhia pessoas para transformá-las, os escribas a observavam de longe apenas para criticá-las. E assim chegamos ao terceiro paradigma que Cristo vem confrontar neste dia: a religião sem compaixão. Jesus quebrou o paradigma da religião sem compaixão. Marcos capítulo 2, versículo 16, nós lemos: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com publicanos e pecadores? Há algo muito revelador nessa cena. Enquanto Jesus está sentado à mesa com pessoas, os religiosos estão do lado de fora observando. Jesus conversava, eles comentavam. Jesus acolhia, eles criticavam. Jesus se aproximava, eles se afastavam.
Os escribas não estavam preocupados com os publicanos, nem interessados em sua transformação. Não estavam felizes porque aquelas pessoas estavam se aproximando de Deus. O problema deles era outro. Eles estavam mais preocupados com a preservação do seu sistema religioso do que a restauração de vidas. Observe que eles nem sequer dirigem a pergunta a Jesus. Fala com seus discípulos, criticam à distância, questionam nos bastidores. É uma postura comum da religião quando ela perde a compaixão. Ela prefere comentar sobre as pessoas do que conversar com elas. Prefere analisar vidas do que alcançá-las, identificar problemas do que participar da solução. Enquanto os fariseus enxergavam pecadores, Jesus, por sua vez, enxergava pessoas. Eles viam o fracasso, Jesus via a possibilidade de restauração. Aleluia! Direcionavam sua visão para a culpa. Jesus, por sua vez, via a necessidade da graça. Talvez uma das maiores tragédias espirituais seja quando alguém conhece profundamente a religião, mas perdeu a capacidade de amar. Porque o conhecimento sem amor, queridos, produz arrogância, mas a verdade acompanhada de amor, ela traz a transformação. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1, o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Os fariseus sabiam muito, eles conheciam a lei, eles memorizavam as escrituras, discutiam detalhes teológicos, mas haviam perdido algo essencial. Perderam o coração de Deus, não tinham sensibilidade espiritual. E quando o coração de Deus se perde, a religião continua funcionando por fora, mas morre por dentro. Jesus ensinou que toda a lei podia ser resumida em 2 grandes mandamentos. Em Mateus 22, no contexto dos versículos 37 a 39, ele declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é coincidência que o amor ao próximo apareça ao lado do amor a Deus, porque uma espiritualidade que não produz amor pelas pessoas é uma espiritualidade defeituosa. O apóstolo João vai ainda mais longe em 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. São palavras duras, mas necessárias, porque existe uma forma de religiosidade que se acostuma com cultos, hinos, sermãos e atividades, mas perde a sensibilidade de pessoas. E quando isso acontece, começamos a medir a espiritualidade por critérios que Jesus nunca utilizou. Passamos a admirar quem fala bem, quem conhece muito, quem aparece, quem ocupa posição. Mas Jesus observava algo mais profundo. Ele olhava para o coração. Ele observava como as pessoas tratavam umas às outras. Percebia quem estava disposto a servir, a perdoar, a acolher. A verdade é que é possível frequentar a igreja durante décadas e ainda não refletir plenamente o caráter de Cristo. É possível defender doutrinas corretas e possuir um coração endurecido. De novo, é possível defender doutrinas corretas e possuir um coração endurecido. Muitos podem conhecer capítulos inteiros da Bíblia e continuar incapazes de demonstrar a graça. Os fariseus conheciam versículos, Jesus conhecia pessoas. Os religiosos hipócritas sabiam citar textos, Jesus sabia enxugar lágrimas. Aqueles homens conheciam e exerciam regras, Jesus, por sua vez, conhecia histórias. Os fariseus, queridos, perguntavam quem estava errado, Jesus se preocupava com quem precisava de ajuda. E aqui existe uma questão que toda igreja precisa refletir periodicamente.
Quando as pessoas chegam até nós carregando suas feridas, elas encontram investigadores ou irmãos? Somos juízes ou restauradores? Estamos prontos para ministrar a condenação ou a esperança? A igreja não foi chamada para funcionar como um tribunal permanente. Foi chamada para ser um lugar onde a verdade e a graça caminham juntas. Um lugar onde o pecado é confrontado, mas mesmo assim o pecador encontra oportunidade de arrependimento e restauração. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nunca relativizou o pecado, mas também nunca abandonou o pecador. Porque o objetivo de Cristo nunca foi vencer debates. Isso pouco importava para ele. Seu objetivo principal sempre foi transformar vidas. E uma igreja parecida com Jesus deve ser reconhecida não apenas pela firmeza de suas convicções, mas também pela profundidade da sua compaixão. Depois de observar a crítica dos escribas, Jesus finalmente responde, e a sua resposta revela algo extraordinário. Ele redefine completamente a razão de existir de sua missão e, consequentemente, da própria igreja. É aqui que encontramos o quarto paradigma que ele veio derrubar. Jesus redefiniu o propósito da igreja. Em Marcos 2,17, na sequência do nosso texto, nós lemos: ouvindo isso, Jesus lhes disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Depois de ouvir as críticas dos escribas, Jesus não inicia uma discussão teológica complexa. Ele utiliza uma imagem simples, daquelas que qualquer pessoa poderia compreender. Ele fala sobre um médico. Imagine uma cidade onde existe um hospital moderno, bem equipado, com uma equipe preparada, mas que se recusa a receber doentes. Seria um absurdo, não é mesmo? A razão de existir de um hospital está diretamente ligada às pessoas que necessitam deles. Sem pacientes, o hospital perde a sua finalidade, e é exatamente essa comparação que Jesus faz. Por que existe um médico, doentes, hospital? Porque existem pessoas precisando de tratamento. E por que existe a igreja, então? Porque existem pessoas que precisam desesperadamente da graça de Deus. Essa declaração de Jesus vai muito além de uma resposta aos fariseus. Ela revela o coração, a cerne de sua missão. Ele não veio ao mundo para criar uma elite religiosa, nem para formar um grupo exclusivo de pessoas moralmente superiores. Seu objetivo maior nunca foi construir um sistema preocupado consigo mesmo. Ele veio buscar, restaurar, reconciliar pessoas com Deus. Por isso Jesus declara em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa, queridos, é a essência do Evangelho. Jesus vem em direção aos perdidos, aos quebrantados. Ele veio buscar os cansados. Ele veio ao encontro daqueles que reconhecem a sua necessidade. E se essa foi a missão de Cristo, também deve ser a missão da sua igreja. A igreja não existe para preservar uma tradição, nem tampouco para manter uma agenda, muito menos para proteger uma estrutura. Não existe, queridos, para satisfazer preferências pessoais. A igreja existe para continuar a obra que Jesus iniciou. Quando esquecemos isso, algo perigoso acontece. Sem perceber, começamos a existir para nós mesmos. Nossas conversas passam a girar apenas em torno das nossas preferências. Consumimos nossas energias com conflitos internos. Nos concentramos na manutenção daquilo que já existe. E pouco a pouco, a missão vai sendo empurrada para as margens. Foi exatamente esse risco que a igreja de Éfeso enfrentou. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus faz uma advertência séria. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Eles tinham tudo.
atividades, doutrina, trabalho, mas haviam perdido algo essencial: o amor que os movia. A paixão que os fazia olhar para fora desapareceu. A preocupação com aqueles que ainda não conheciam a Jesus. Toda a igreja corre esse risco, porque é mais fácil cuidar dos que já estão dentro do que buscar os que estão do lado de fora. É muito mais confortável discutir assuntos internos do que enfrentar o desafio da evangelização. Grande parte da igreja prefere administrar estruturas do que investir em pessoas, mas o coração de Deus continua voltado para aqueles que ainda estão longe. Veja a parábola da ovelha perdida, a qual falamos a semana passada, inclusive. O pastor deixou 99 para buscar uma. A lógica humana pode considerar isso imprudente, mas a lógica do reino chama isso de amor. Porque Deus nunca vê multidões sem enxergar indivíduos. Deus enxerga histórias, nunca vê pecadores sem enxergar pessoas que podem ser alcançadas pela graça. Por isso precisamos fazer uma reflexão desconfortável, mas necessária. Se todas as pessoas perdidas daqui de Teixeira de Freitas desaparecessem amanhã, nossa igreja continuaria funcionando da mesma maneira? Nossos cultos seriam iguais? Nossos encontros seriam iguais? Nossas prioridades seriam as mesmas? E nossas orações seriam iguais? Se a resposta for sim, talvez tenhamos nos afastado da missão que Jesus nos entregou. Porque uma igreja alinhada com o coração de Cristo sempre mantém uma cadeira vazia em sua visão. Ela nunca pensa apenas nos que estão presentes, mas também nos que ainda precisam chegar, nas famílias que ainda não ouviram o Evangelho, nos jovens sem direção, dependentes químicos que precisam de libertação, casamentos que estão sendo destruídos, idosos solitários. Pensa nas crianças que precisam conhecer a Jesus. A igreja nasce quando olha para Cristo, mas permanece saudável quando continua olhando para aqueles que Cristo veio salvar. A missão nunca foi simplesmente reunir pessoas, mas conduzi-las aos pés do Salvador. A igreja é e sempre será uma ponte entre Deus e os homens, uma ponte construída pela graça, sustentada pelo amor, apontando continuamente para Cristo. Depois de observarmos esses 4 paradigmas derrubados por Jesus, resta uma pergunta: se Cristo entrasse hoje em nossa igreja, na sua igreja, ele encontraria apenas uma instituição religiosa funcionando ou encontraria uma comunidade refletindo o coração da missão que ele estabeleceu? Para encerrar, a igreja que Jesus frequentaria seria, sem dúvida nenhuma, uma igreja diferente de muitas de nossas igrejas hoje. Sem querer criticar, também sou pastor de igreja local e sei o quanto nós lutamos para poder manter a nossa relação firme com Jesus. Mas, infelizmente, muitos de fato mudaram a perspectiva de igreja, buscando seus próprios interesses. E eu tenho certeza que Jesus, ele gostaria de estar no lugar onde a missão de buscar pessoas, de ganhar vidas para Cristo é ainda a prioridade, aonde haja comunhão, onde os louvores de adoração não estejam presentes apenas nos púlpitos, mas na vida diária. Uma igreja que enxerga o sofrimento escondido atrás de aparências. A igreja que Jesus frequentaria seria uma igreja que investe em discipulado, que faz discípulos formados para poder então buscar outras pessoas e discipular outras pessoas. A igreja que Jesus frequentaria também seria uma igreja marcada pelo amor genuíno entre os irmãos. Um amor declarado em João capítulo 13, versículo 35, que diz:
Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, olhar para as nossas igrejas como um local que Cristo certamente estaria se viesse para Teixeira de Freitas hoje. E não apenas para uma agregação religiosa, não apenas para um templo onde nós nos encontramos nos domingos e onde compartilhamos um pouco da nossa comunhão, mas uma igreja que vive para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus te faça refletir em tudo isso que falamos e guarde a tua vida em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem.